Hoje eu queria conversar sobre uma coisa que para mim tem muito valor. É algo assim que veio antes de qualquer diploma, antes de qualquer leitura ou escuta clínica. Queria falar sobre laços, sobre o que me sustentou nos momentos mais difíceis da vida. Ou seja, diante dos momentos mais difíceis para você, que te sustenta no caminho de encontrar e buscar algo que vai te manter nos seus objetivos, naquilo que você deseja para sua vida. Olá, meu nome é Rodrigo, sou psicólogo, trabalho com psicanálise e eu faço uma sessão de vídeos aqui no meu canal do YouTube sobre um olhar mais vlog, né? Um olhar mais intimista da minha história de vida, mas não no sentido de falar sobre mim, né? Mas no sentido de fazer construções subjetivas muito profundas junto a quem escuta os meus vídeos, né? Construindo o que aprendi da vida, o que vivi da vida e como isso tudo pode conectar com as suas próprias questões, caso isso tenha algum interesse para você. Eu sou de uma cidade muito pequena de Minas, né? Nasci numa casa simples, relativamente muito simples, daquelas que chovia e a gente já sabia onde ia pingar, né? De uma energia elétrica que, ao menor vento, já acabava na casa. Mas a questão é que ali dentro da família que eu vivia, com pai, mãe e irmã, né, havia muita presença afetiva, né? E a reflexão aqui desse vídeo é muito sobre o quanto as nossas memórias afetivas, a nossa vivência do nosso núcleo familiar, pode ser muito força de vida para nós ou até mesmo uma verdadeira âncora que vai nos sugar para o resto da vida. Meu pai, e aí é uma história muito parecida do povo brasileiro como um todo, trabalhador incansável, saía cedo, voltava tarde, muito ausente em casa porque ia lá ganhar seu dinheiro, né? Saía cedo, voltava tarde, não era de falar muito, mas o gesto dele dizia algo muito importante no contato da família. Minha mãe, a princípio dona de casa, depois professora, mulher que ensinava fora e dentro de casa, era firme, mas tinha um jeito de olhar que abraçava a gente mesmo sem encostar. E aí eu te pergunto, né, sobre o seu pai e a sua mãe ou sobre quem te criou, o quanto isso formou quem você é hoje para o bem ou para o mal. Dos meus pais, eu tenho muitas coisas boas, mas eu também tenho coisas ruins, entende? A gente é formado e tarimbado em todos os sentidos por nossos pais e por quem nos cria. Eu, por exemplo, fui um filho temporão, né? Cheguei quando minha irmã já estava crescida com 9 anos. E talvez por isso eu recebi muito colo, muito cuidado de fato. A minha irmã pegou uma fase mais difícil da minha família. Muita conta atrasada, muita adaptação, dificuldade de se sustentar. Que mesmo assim, né, havia uma riqueza afetiva ali muito grande. Uma riqueza de vínculo, de estar junto, de partilhar a mesa, o café, o almoço e a janta, o sofrimento, a dor, entende? E sobre você, né? O que que teve na sua família? Teve acesso? Teve contato amoroso? Tinha riquezas, mas não tinha amor? Você já parou para pensar o quanto que a experiência que nos marca nos nossos vínculos familiares nos traz transições simbólicas muito fortes para o bem e para o mal. E aí eu me formo em psicologia, né? Hoje trabalho com psicanálise e eu escuto histórias das infâncias dos meus pacientes e eu percebo quando o afeto que a gente recebe, quando o nosso paciente recebe o afeto verdadeiro de um pai e da mãe, isso deixa marcas profundas no nosso jeito de ser e estar no mundo, das nossas escolhas de vida. Quando essa herança subjetiva nossa é muito positiva, muito boa, muito amorosa, muito corajosa, basta replicar e fazer recorrência na vida que você tem um caminho de muito sucesso, de muitas realizações e felicidade. Contudo, quando a nossa herança é muito ruim, de muitas dores, de muitos traumas, de uma desorganização psíquica muito grande, talvez eu não consiga sustentar e mudar isso sozinho. Eu preciso, de fato, de uma construção junto com outra pessoa, tipo fazer terapia mesmo, sabe? Porque tem certas marcas e sofrimentos nossos e não é possível resolver com medicação, sabe? Com atividade física, com as lorotas que se criaram na atualidade sobre sofrimento psíquico. Porque, por exemplo, fazer atividade física faz muito bem para a saúde mental, mas não é o principal objetivo da atividade física. Porque a grande questão, para a gente pensar aqui nos nossos vínculos familiares, não é o tamanho da casa, da riqueza ou da pobreza que a gente viveu que sustenta uma criança.
É o lugar simbólico que ela vai ocupar ali dentro daquela família, do quanto ela foi desejada, do quanto ela foi querida durante sua infância. Na minha, por exemplo, eu sabia que tinha alguém me esperando para voltar para casa, que eu tinha um pai preocupado, uma mãe calorosa, uma mãe amorosa, que a tristeza era nomeada, que o choro era escutado, mesmo eu sabendo hoje que a vida dele era de fato muito difícil, mas ainda assim houve sim uma sofisticação afetiva que de fato vai marcar a minha vida. Isso certamente aconteceu com você. A sua vivência familiar faz toda a diferença na sua vida. Quando o mundo lá fora te cobra demais, é sobre as suas vivências na contemporaneidade, no presente do seu dia a dia, você é implicado a vivenciar e viver. Hoje a gente, por exemplo, vive num mundo em que tudo é desempenho, onde as pessoas se medem pelo que têm, pelo que produzem, pelo que mostram. Falamos muito em marca, valores, né? Você é o que você ganha. Mas naquela época, 40 anos atrás, o que nos fazia sentir pertencentes a algo era muito simples. Era um prato dividido, uma conversa na calçada, um riso com os amigos, silêncio que não era abandono nem angustiante, era só o silêncio da falta da tecnologia. E isso, para mim, foi o que me formou e eu penso que é uma falta que existe muito grande nas gerações atuais. Formação de escuta, formação de presença, formação de sensibilidade, formação da falta da falta. Isso é fenômeno. Hoje vivemos a falta da falta. Vivemos a angústia de não pertencer a algo, de uma quebra de valores, de uma quebra de um simbólico que pode nos proteger numa escuta mais apurada de existir, de estar vivo, de ser desejoso da própria vida. Quando eu atendo alguém, por exemplo, sofrimento aqui no meu consultório, onde eu estou nesse momento, né, eu sei que nem sempre a dor vem de uma grande tragédia. As pessoas pensam que a gente sofre só de grandes tragédias. Mas às vezes a gente sofre de um copo que explodiu na cozinha que eu tomei susto. A gente sofre muitas vezes de uma ausência de laço, da falta de alguém que olha para você e que não te enxergou ou que não sabe te dizer como te ver, que você nem sempre foi desejado ou desejado. É por isso que mesmo com as dificuldades de família simples, é possível ser feliz em chão de terra do que num palácio milionário sem afeto, sem vivência de amor. Portanto, se você teve um vínculo forte na infância, mesmo em meio à escassez ou a dificuldades emocionais, guarde isso como um tesouro. Essas marcas foram o que tarimbaram você. A partir disso que você foi constituído, elaborado. Não tem jeito, isso faz parte de você. Contudo, você não precisa de ser uma breve reflexão do que você viveu. É possível, sim, mudarmos o nosso passado frente ao nosso futuro. É partilhar existências e, a partir disso, mudar e repensar. Obrigado por me escutar. E caso esse vídeo faça sentido para você, que é o segundo da minha série autoral, divida isso, curta, siga meu canal, dá essa força para a gente, para o algoritmo entender que tem pertinência no nosso material. E cuide da sua saúde mental. Um grande abraço. Tchau, tchau.